Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então esses homens falam mentiras com hipocrisia, com fingimentos, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que quer dizer isso? Isso aqui nós temos um exemplo muito bom lá no Antigo Testamento, quando o Senhor falou para Faraó deixar ir o povo, deixar o povo sair do Egito, o povo que estava escravizado no Egito, né? Êxodo 7, versículo 13. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, não ouviu o clamor, né, de Moisés, como o Senhor tinha falado. O Senhor tinha avisado que o Faraó não vai escutar vocês, mas vocês lá avisam que vão ter as pragas e tudo mais, mas ele não vai escutar. E realmente não escutou. O coração de Faraó se endureceu. O que é isso? É o mesmo que cauterizar a própria consciência. E depois, mesmo vendo todos os milagres, os sinais que Moisés fazia com o poder de Deus, no versículo 22, lá de Êxodo 7, diz: porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mais à frente, depois de Faraó endurecer seu coração, acho que umas 3 ou 4 vezes, que você lê nesses capítulos 7 e 8 de Êxodo, você chega no capítulo 9, você lê essa frase terrível, né? Porque isso aqui é assustador. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, quando uma pessoa endurece o seu próprio coração, ela está cauterizando a sua consciência. O que é cauterizar? Quando você tem um corte e precisa fechar esse corte logo, né? Isso em guerra se faz muito. Quem já viu esses filmes de espadas, sabe que faziam muito disso, né? O cara cortava lá, está sangrando muito, há muita hemorragia, tem que parar aquela hemorragia, não dá tempo de dar ponto, de fazer um curativo. Então o que eles faziam? Pegavam uma espada ou uma faca, punha no fogo até ficar vermelha, né, aquela cor de brasa, aquela faca, aquele metal, e punha em cima do ferimento. O sujeito ia até Vênus e voltava, né, com aquela dor que estava. Porque colocando em cima, o que acontecia? A carne cozinhava, ele fritava praticamente a carne da pele e ela fechava. Ela fechava. Então isso era cauterizar. Até hoje a cauterização é usada nas cirurgias. Você tem os aparelhos cirúrgicos que produzem cauterização. Quando um médico está operando dentro de alguém, os órgãos de alguém, ele tem também na mão esse cauterizador, porque ele vai cauterizando. Às vezes é um outro médico do lado, ou uma enfermeira, né, do lado, que vai cauterizando os vasos menores para estancar os sangramentos, porque começa a espirrar sangue para todo lado, tem que cauterizar aqueles vasos que estão vazando o sangue ali. Então a cauterização, ela faz uma coisa, ela faz perder a consciência da pessoa, é cauterizada, porque do mesmo modo como acontece com a nossa pele, uma pele cauterizada, naquele lugar dela, ela já não tem mais sensibilidade que tinha antes. É que nem mão com calo. Você já não sente tanto a mão com calo, porque tem lá aquela capa de calo que você já não percebe, não tem, o seu tato já ficou muito pior, não é? Inclusive tem pessoas que trabalham com as mãos, com necessidade de ter muito tato, que elas não podem fazer nenhum trabalho manual que estrague aquele tato que elas têm nos dedos, a capacidade de perceber coisas pequenas e tal. Então, esses que cauterizam a própria consciência, chega uma hora que a consciência deles é cauterizada por Deus. É o que vai acontecer quando
os que ouviram o evangelho não subiram no arrebatamento, porque não se converteram, vão dar ouvidos ao anticristo. E Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira todos quantos não tiveram amor pela verdade. Isso é Deus cauterizando aí a consciência deles. Deus fechando, endurecendo o coração deles, para eles não aceitarem mais a verdade. Isso vai acontecer. Quão solene é isso, né? Sabemos que uma pessoa que escutou a verdade pode chegar um dia em que o próprio Deus diga assim, você não quer mesmo? Então tá bom, vou fechar, vou endurecer seu coração. Não tem mais chance, você nunca mais vai conseguir aceitar a verdade. Você vai estar perdido para sempre. Dei a chance, você não quis. Agora está perdido. Às vezes eu penso também em pessoas que às vezes sofrem algum acidente vascular cerebral, alguma coisa que faça com que elas percam a sua capacidade intelectual, de pensar, e fiquem um vegetal, né? Entra em estado vegetativo e a gente nem sabe o que está acontecendo lá dentro. O corpo está vivo, mas o cérebro não está mais funcionando. Então, às vezes eu penso que situação terrível, porque às vezes essa pessoa teve toda a oportunidade de crer no Evangelho e não creu, e não reconheceu o seu estado pecaminoso e não reconheceu o Salvador Jesus, não creu. Aí o que acontece? Perde a capacidade mental, inclusive de tomar uma decisão por Cristo. Fica em estado vegetativo. Então isso aqui, esses homens que introduziram na cristandade falsas doutrinas, esses que seguindo espíritos enganadores e ensinando doutrinas de demônios, porque são doutrinas de demônios. Se você pegar, por exemplo, o pentecostalismo hoje, ali é um espiritismo disfarçado, porque é tudo... Tem igreja que os caras não abrem a Bíblia. Eles vão lá para escutar profecias, revelações. A irmã ali tem uma revelação... Papapi, papapá. Que revelação, meu? Nós temos a palavra de Deus. Quem rejeita a palavra de Deus está sujeito ao engano. Está sujeito a escutar lendas de velhas caducas, como vai falar depois, mais para frente, no versículo 7. Rejeita as fábulas profanas e de velhas. A outra versão fala, rejeita as fábulas de velhas caducas, no versículo 7. É isso que virou a cristandade. E no versículo 3, em 1 Timóteo 4, versículo 3, ele dá dois exemplos de enganos, de doutrinas de demônio. Alguém poderia perguntar aqui, mas que doutrinas de demônios foram introduzidas na cristandade? Foram introduzidas muitas, mas aqui tem dois exemplos. Uma, proibindo o casamento. Mas quem proíbe o casamento? Ora, você nunca ouviu falar que padre não podia casar? Aí. Porque, na realidade, os apóstolos, o Senhor cura a sogra de Pedro. Como é que Pedro tinha uma sogra sem ser casado, né? O Senhor curou a sogra de Pedro. Então, proibindo o casamento. A doutrina católica romana de proibir o casamento dos seus ministros, padres, bispos, papas, se bem que se você estudou história, você vai descobrir que só não casava mesmo os pequenininhos, né? Só os padres, os mais simplesinhos, porque Papa tinha mulher de monte, Papa tem se você estuda, por exemplo, a história no tempo dos Borgias, da família Borgia, na Itália, que inclusive tinha um papa, né, que era Borgia, você vê que era uma tremenda sacanagem de papa com mulher, tendo mulheres. Por que tem? Eu visitei em Roma um museu, tem um museu que é um quarteirão inteiro,
que era o palacete com vários andares, né, um quarteirão inteiro com vários andares. Ali acho que é do tempo 1400 e alguma coisa, não sei exatamente de que época. Mas eu visitando aquilo e andando por dentro, porque agora todos os cômodos daquele palacete foram transformados em salas de museu. Então tem aquele prédio pegando um quarteirão inteiro com um jardim interno, porque eles faziam muito isso, sacadas internas viradas para dentro, né? Porque do lado de fora ficavam as janelas só, mas com isso eles tinham maior proteção contra ataques e coisas assim. Eu me perguntava, andando por aqueles corredores, aqueles cômodos, né, onde estava expondo quadros e armas antigas, essas coisas, eu me perguntava, para que ali era a residência de um cardeal? De um cardeal. Eu perguntava, para que um cardeal precisa de tanto cômodo? Ele é um só, não tem família, não tem filhos? Aí que está. Tinha sim. Tinha sim. Eu me lembro, logo que eu me converti, eu li um livro, era escrito por uma mulher, sobre o catolicismo, o livro. E essa mulher, a autora do livro, ela era uma das 7 filhas de um padre. O padre teve 7 filhos, e um deles era uma mulher que se tornou protestante e escreveu esse livro sobre imagens, era sobre imagens católicas o livro. Então, proibir o casamento é contra Deus, porque Deus deu o casamento. Nós sabemos que o Senhor Jesus falou que aqueles que existiam, os que eram eunucos de nascença, né, os que eram eunucos pela força dos homens, né, mas aqueles que se tornavam eunucos por vontade própria também, né, ou seja, evitavam se casar para se dedicar mais tempo ao Senhor. É o que Paulo fala numa das suas cartas. Ele fala aqui numa das suas cartas, que daqueles que poderiam não querer se casar para ter mais tempo dedicado ao Senhor. Mas a proibição do casamento dentro do catolicismo romano acabou gerando essa aberração, que é hoje, né? Que é até motivo de piada. Fazem filmes com gozação e tudo. Que é o grande número de padres pedófilos. Porque aí, quando eles não podiam mesmo ter uma mulher, o que eles acabavam fazendo? Tinha os colégios, que geralmente os colégios eram separados, né? Tinha colégios de freiras para meninas e colégios de padres para meninos. E os padres, então, iam abusar de meninos que estavam ao alcance deles. E quando prenderam aí, acho que nos Estados Unidos, um clérigo católico, aí começaram a surgir todos os meninos, hoje adultos, testemunhando contra, mostrando realmente que eles tinham sido abusados, que aquele clérigo praticava relações sexuais com os meninos quando eles estavam internos naquele colégio, no qual esse clérigo aí, não sei se era um bispo ou quem era o responsável lá. Então, proibir o casamento é o tiro que saiu pela culatra no catolicismo. Eles gastam hoje milhões de dólares todos os anos para cobrir ações, demandas, processos por causa do abuso infantil, abuso de pedofilia. E padres são presos. Antigamente ninguém ousava pôr a mão num padre. Até, vamos dizer assim, 20 anos atrás, 30 anos atrás, ninguém ousaria acusar um padre de alguma maldade, porque a pessoa tinha medo, até por superstição. Pensando assim, nossa, eu vou acusar o padre, falar que ele abusou do meu filho, daí eu vou perder a salvação, vou ser mandado para o inferno, alguma coisa assim. As pessoas tinham medo, superstição. Mas hoje a pessoa não tem mais medo, então elas estão mais informadas, os padres estão cantando fino aí com os processos de pedofilia. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net.
Baixe os livros e o aplicativo.